queridos alunos, amores da tia, nossas avaliações estão aí já, né? Então, para que vocês possam fazer uma avaliação com mais prazer, com mais facilidade, a gente vai fazer a revisão, tá bom? Daqui do nosso conteúdo de língua portuguesa, para que na hora da prova você, ó, fique nota 10. Então, vamos lá? Pegue seu material aí de estudo e acompanhe comigo a revisão, tá certo? De língua portuguesa. Vamos lá. A primeira questão diz: cante a cantiga popular e responda as questões abaixo. É uma cantiga bem conhecida que diz: se essa rua fosse minha. Vamos lá comigo? Ela é cantada. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Eita, que voz que a Tiane tem, hein? Ainda bem que eu sou professora. Mas vamos lá. A primeira questão aí pede que você diga quais seriam as modificações que o personagem faria se essa rua fosse dele. Aí a Tiane colocou aqui a resposta que ela queria fazer o quê? Mandava ladrilhar, não é? Mandava colocar lá pedrinhas de brilhante. O personagem diz que na rua tem um bosque. Como se chama esse bosque? O bosque se chama solidão. Segundo o personagem, quem era que morava lá no bosque? Era quem? O anjo. Na letra D diz: procure no dicionário o significado da palavra bosque e pergunte ao seu orientador se aqui no Brasil existe esse tipo de vegetação e você registra, tá certo? Então, aqui, ó, eu coloquei apenas o significado da palavra bosque, que é uma formação vegetal dominada por árvores e arbustos, não muito extensa, tá certo? Então, você vai ficar com essa tarefa de pesquisar. Não esqueçam de ver se aqui no Brasil existe ou não esse tipo, né, de bosque, se existe algum bosque. Na 2, releia o trecho da música. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. O personagem quis dizer o quê? Vamos ver? Será que ele quis dizer que o anjo despertou o amor também em seu coração? Portanto, os dois se querem bem? Ou será que o anjo despertou a raiva no seu coração? Ou o anjo roubou um coração de brinquedo que pertencia ao personagem? O que vocês acham? De acordo com a canção, essa canção tão amorosa, né, meus amores? Então, o anjo despertou o amor também em seu coração e os dois se querem bem. Vamos lá. Na terceira, leia a cantiga, em seguida faça o que se pede. Também uma cantiga bem conhecida de vocês, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Olha só. Da cantiga que vocês viram, a gente vai aqui, ó, separar as sílabas de algumas palavras, né? Em seguida, encontrar elas aqui no texto e depois circular. Não se esqueça de anotar nos quadrinhos a quantidade de sílabas que cada palavrinha tem. Nós temos a palavra cirandinha, vidro, acabou, vamos, quebrou, volta, tinhas e pouco. Primeiro, você vai procurar essas palavras que estão aqui no quadro, lá no texto, lá na cantiga, e vai circular, beleza? Aí, agora, a gente vai aqui, ó, separar. Eu já coloquei aqui tudo separadinho, tá certo? Para que vocês confiram comigo aí, parem o vídeo se for preciso, mas eu já coloquei aqui quantas sílabas. A gente vem vendo a questão da separação de sílabas. Eu disse para vocês, dei uma dica que quando você for separar uma palavra em sílabas, você pronuncia essa palavra bem devagar, vai contando nos dedos cada vez que você pronunciar cada sílaba e assim fica bem facinho. Por exemplo, cirandinha.
Eu falei bem devagar, ó. Cirandinha. Logo eu contei que eu dividi a palavra em 4 sílabas. Ou você pode, ó, cirandinha. Quantas palminhas você bateu? Também é muito fácil para contar a quantidade de sílabas assim, batendo as palminhas. Aí, cirandinha foi dividido em 4 sílabas. Vidró. Vidró. 2 sílabas. Eu tenho também acabou. Mais uma vez, vale relembrar que o A fica separado por quê? Durante a separação da palavra em sílabas, em cada uma das sílabas tem que ter uma ou mais vogais, certo? Por exemplo, acabou. Então, o A se torna uma sílaba dessa palavra. Acabou, certinho? Vamos. Vamos. 2. Quebrou. Quebrou. 2 também. Nós temos volta. Também 2. Tinhas. 2 também. E depois eu tenho pouco, que também 2, certinho? Vamos lá. Na quinta questão, complete as quadrinhas com as palavras que estão dentro dos balões. Aí eu tenho nos balões o nome correr e também o nome beber. Fui na fonte beber água. Não foi por água beber. Foi para ver as piabinhas na veia da água correr. Olha como ficou fácil. Próximo. Enquanto o peixe martelo bate, toque, toque, toque. Peixe serra vai serrando. Roque, roque, roque. Certinho? Na sexta, leia o diálogo e justifique o uso da letra inicial maiúscula nas palavras em destaques. Aí eu tenho, Maria jogou o palito para o seu cachorro e gritou, pega, Bilu. Por que as palavras destacadas com a letra M maiúscula? Nós temos aqui, vamos dizer, por que essas palavras destacadas elas são usadas, né, se iniciam com a letra maiúscula. Aí eu tenho o nome Maria. Nós sabemos que usamos no início de nome de pessoas a letra maiúscula. Pega. Usamos no início de frases. E também usamos em nomes dados a animais, que é o caso aqui do cachorrinho dela, que é o Bilu. Essa parte da letra inicial maiúscula nós já estamos, ó, fera. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Na sétima diz, nos textos acumulativos, um mesmo texto se repete várias vezes. Cada vez que ele é repetido, novas palavras são acrescentadas. Vamos ler o conto abaixo. Aí diz, a casa que Pedro fez. Esta é a casa que Pedro fez. Este é o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Então, notem que à medida que ele vai se repetindo, ele vai acrescentando uma nova palavra, tá certo? O interessante dessas cantigas acumulativas é que se você conseguir lembrar da primeira palavra e já ir falando o mais rápido possível, é como a brincadeira que eu falei para vocês do telefone sem fio, né? A pessoa se reúne com alguns amigos e aí a primeira dá uma dica, fala uma palavra e a segunda vai ter que falar a palavra que a primeira disse e aumentar mais uma. E assim sucessivamente. É a mesma coisa dessas cantigas acumulativas, esses contos. Este é o gato que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o cão que espantou o gato, que comeu o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Esta é a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que comeu o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o pai de Pedro, que lançou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que comeu o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o cavalo que fugiu assustado do pai de Pedro, que laçou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que comeu o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Gente, tem hora que cansa. É muito interessante você ter que lembrar de todos os personagens, de todas as palavras novas que ele vai colocando e acumulando. Olha isso como vai crescendo.
Este é o passarinho que voou depressa, junto com o cavalo que fugiu assustado do pai de Pedro, que laçou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que comeu o rato, que comeu o trigo, que está na casa que Pedro fez. Olha só. Aí você, na letra A, vai. Circule no conto os trechos que se repetem. Eu só coloquei essa primeira estrofe aqui, tá bom? Esse primeiro pedacinho. E aí você vai dando continuidade, sempre fazendo, né, circulando lá no conto a parte que se repete. Aqui eu também só fiz um exemplo para vocês e sublinhei. Como é o caso onde começa a repetição lá no iniciozinho do conto. Casa que Pedro fez. Aí depois, o trigo que está na casa que Pedro fez. Então, a palavra aqui nova que chegou foi o trigo. Aí depois aqui a outra palavra já foi o rato. Então, você vai sempre começando a circular a partir da palavra nova que vai sendo colocada em cada trechozinho aí do conto acumulativo, certinho? Então, vamos lá. Quem são os personagens, os animais que aparecem nesse conto? Nós temos o rato, o gato, o cão, a vaca, o cavalo, também o passarinho, certo? Nesse caso, só são os animais. Os animais que participam do conto fizeram algo. Escreva o que cada animal fez. Aqui, ó, o rato, que foi que ele fez lá no conto? Comeu o trigo. E o gato? O gato comeu ou matou o rato, né? O cão espantou o gato. E a vaca? Atacou o cão. O cavalo fugiu assustado. E o passarinho voou depressa. Escreva a seguir os textos que estão faltando para completar o final do conto, tá certo? Então, aí você vai sempre colocar, ó, o pai de Pedro que laçou a vaca de chifre torto, que atacou o cão. Então, você vai dar sempre continuidade aí de onde parou o trecho, tá certo? Eu coloquei aqui já esses exemplos, ó. Sempre eu completei com o pai de Pedro que laçou. Aí, novamente, como é um conto de repetição, nessa última questão você vai sempre colocar aqui o pai de Pedro que laçou, porque ele vai se repetindo, é o finalzinho da história, tá certo? Meus queridos, um bom estudo, espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Caso contrário, parem o vídeo um pouquinho, observem a explicação da tia e façam uma ótima avaliação, tá bom? Forte abraço!